Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre a ideia de fração. A ideia de fração. O pessoal que hoje está no sexto ano já viu fração no terceiro, no quarto e no quinto, já tem uma ideia de fração. Mas nós vamos agora ver um estudo mais aprofundado dessa parte de fração. Então vamos ver a situação abaixo. Em uma determinada pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. E Delfonso e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura abaixo. Essa é a pizza que o Delfonso e a sua namorada pediram, mas não conseguiram comê-la inteira. Então vou fazer duas perguntas. Quantos pedaços de Delfonso e sua namorada comeram? Quantos pedaços de pizza que não aparecem mais ali? Então eles comeram 3 pedaços de pizza. E a outra pergunta, quantos pedaços restaram? Vamos contar, quantos pedaços de pizza tem ali ainda? 5 pedaços. Então a pizza ela é dividida em 8 pedaços iguais, comeram 3, esses 3 aqui, restaram 5. Esses 5 aqui, 3 mais 5, 8. Os 8 pedaços. Continuando nessa pizza que o Delfonso e a namorada pediram, então, como elas são divididas em 8 pedaços iguais, cada pedaço pode ser representado por 1/8. É que nós fizemos a leitura aqui, ó. 1/8. 1/8, 2/8, 3/8. Se continuar, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 e 8/8, que dá o inteiro. Essa pizza aqui, o todo, é sempre um inteiro. Então, voltando naquelas duas perguntas lá, agora, que fração representa a quantidade de pedaços que Delfonso e sua namorada comeram? Bom, se ela foi dividida em 8 pedaços iguais e cada pedaço é 1/8, então 1/8, 2/8, 3/8. Então, essa fração representa a quantidade de pedaços que eles comeram. Agora, que fração representa a quantidade de pedaços que restaram? Se cada pedaço é 1/8, então nós temos aqui 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8. Então essa fração representa a quantidade de pedaços que restaram. Se nós somarmos, depois a gente vai ver como fazer isso, 3/8 com mais 5/8, a gente chega em 8/8, que é igual a 1 inteiro. Representando frações. Como que nós vamos representar frações com desenhos? Então, nós vamos representar essas frações utilizando cores. Isso aí representa o quê? Esse retângulo representa um inteiro. Qualquer figura que eu vou fazer. O professor fez um retângulo, isso aí representa um inteiro. Vamos dividir esse inteiro em duas partes iguais. Ó, essa parte é um meio, essa parte é um meio. Essa parte é uma metade, essa outra parte é a outra metade. Então, cada parte representa a metade ou um meio de um inteiro. Ah, mas se agora a gente dividir em 3 partes iguais? Bom, se a gente dividir em 3 partes iguais, 1/3 mais 1/3 ou 1/3. Então, nós podemos dizer que cada parte representa 1/3 ou a terça parte desse inteiro aqui, porque nós dividimos por 3, a terça parte. E assim nós vamos fazendo com outros números também. Se nós vamos dividir esse inteiro em 4 partes iguais, como é que fica? Ó? Cada parte representa 1/4 ou a quarta parte de um inteiro. Bom, mas se dessas 4 partes aqui, que representa 1/4 de um inteiro, nós vamos pintar 3 partes agora. Nós não vamos pintar somente uma, vamos pintar 3 partes agora. Então, vai ficar assim. 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Agora, a representação numérica é 3/4, porque nós temos 1/4, 2/4, 3/4. Então, a representação numérica dessa parte pintada é 3/4 de um inteiro. E dividindo o inteiro em 5 partes iguais, vamos chegar só até os 5, tá? Não vamos passar disso. Nós temos ali, ó, dividimos o inteiro em 5 partes iguais, cada parte representa a quinta parte ou 1/5 de um inteiro.
E a representação numérica é isso aí, 1 em cima, 5 embaixo. Por quê? Porque nós dividimos o inteiro em 5 partes iguais e pintamos uma só, por isso que é 1/5. Agora, se nós quisermos pintar duas dessas 5 partes iguais, ó, pintamos duas partes iguais e a representação numérica é 2/5. Por quê? Dividimos o inteiro em 5 partes iguais, pintamos duas partes. Então, a representação agora fica 2/5. Agora, a ideia de uma fração como resultado da divisão de dois números naturais, para a gente finalizar. Jamile ganhou uma barra de chocolate e quer dividi-la de forma igual em 6 pedaços. Então a Jamile pegou a barra de chocolate e vai dividir em 6 pedaços iguais. Quando a gente fala em fração, é sempre partes iguais, sempre pedaços iguais. Então, a ideia aqui é o quê? Dividir essa barra de chocolate, que é um inteiro, em 6 partes iguais, sempre iguais, hein, gente? Então, nesse caso, cada parte corresponderá a 1/6 da barra de chocolate. 1/6 está escrito por extenso, ou escrito com números 1/6. Nós dividimos essa barra em 6 partes iguais, está aqui os 6, e tiramos uma partezinha. Então, cada parte é 1/6. Então, como nós podemos escrever essa fração como resultado da divisão de dois números naturais? Nós podemos dividir assim, ó, 1 dividido por 6, que é igual a 1/6. Pegamos um inteiro e dividimos em 6 partes iguais, nós chegamos a 1/6. Era isso, pessoal. Essa foi a nossa ideia de fração. Você já tinha uma ideia visto em anos anteriores. Então, essa parte da ideia de fração, como representar uma fração com figuras, como considerar uma fração como a divisão de dois números naturais, porque a fração nada mais é que a divisão do numerador, que é o número que está em cima, pelo denominador que está embaixo. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de inscrever-se no canal. Um abraço e até a próxima.